Você ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Muito boa tarde para você de rádio ligado na Portal Sudoeste, um bom almoço para você. Quinta-feira, 25 de abril de 2024. A partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Você fica muito bem informado conosco, você também participa aí no nosso telefone WhatsApp 7734441043 e acompanha também ao vivo através do nosso site, que é o radioportalsudoeste.com.br, ou pelo nosso aplicativo. Lembrando que o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, é claro, tem a apresentação do Luiz Brito e também do Janilson Santos. Fala, Janilson, boa tarde. Boa tarde, Luiz, boa tarde, ouvintes do Portal Sudoeste Notícias, segunda edição que está começando na tarde de quinta-feira, 25 de abril, e agora tem a previsão do tempo. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo para hoje, quinta-feira, dia 25 de abril, hoje será parecido como ontem, viu? Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 22, máxima de 28 graus, havendo aí uma possibilidade de 12% de 9 milímetros de chuvas para hoje, para esta quinta-feira. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Muito bem, estamos só começando aqui o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. A gente agradece desde já a sua companhia, você que está aí almoçando e acompanhando aqui a Portal Sudoeste, nosso muito obrigado. A gente começa o Portal Sudoeste Notícias de hoje falando aí da cidade de Jequié, né? Por lá, ocorrência policial, viu, Janilson e ouvintes aqui do Portal Sudoeste Notícias, né? Homem é acusado de abusar da filha é preso em Jequié. Um homem suspeito de abusar sexualmente da sua própria filha teve um mandado de prisão cumprido por policiais da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher DEAN de Jequié, no bairro Cansanção, na manhã desta quarta-feira, dia 23. De acordo com a Polícia Civil, o abuso foi denunciado pela mãe da criança, que constatou sinais físicos na menina. O crime aconteceu no ano de 2020. A criança foi encaminhada para acompanhamento psicossocial e o suspeito segue custodiado à disposição do Poder Judiciário. Isso aconteceu em 2020, 4 anos depois, né? É um absurdo, viu? E não sei nem se pode chamar uma criatura dessa de pai, né? Eu também não dá para entender, né? É lamentável um negócio desse aí. Agora, é importante lembrar as pessoas que a maioria das vezes esses crimes de estupro, abuso, entre outras coisas, está no ambiente familiar. Está no ambiente familiar, que então, é uma coisa muito triste. Mas aí vale chamar a atenção para que as famílias fiquem atentas, porque realmente pode estar ocorrendo e às vezes a pessoa ou não percebe, ou percebe e prefere fazer vista grossa, fazer de conta que não está ocorrendo e tal. Não, percebeu, tem que denunciar logo para poder a polícia tomar as medidas cabíveis. Tem que denunciar e tem que tomar as medidas, porque um fato desse é lamentável. Muito quando se ouve, né, dizer que um pai abusou de uma filha, de um filho. Cara, eu vou te falar, viu? Independente da idade, né? Eu falo pra você que eu fico indignado com uma situação dessa. Porque aí não coloca a idade da criança, também acho que não pode, né? Mas realmente é muito triste, viu? Vamos falar dos alunos que são transportados em Pau de Arara, na cidade de Riacho de Santana. Olha, em Riacho de Santana, o professor Reginaldo Alves flagrou na semana passada alunos da rede pública municipal sendo transportados na carroceria de uma caminhonete. O vídeo mostra mais de 4 alunos da região de Aldeias e Congos conduzidos aí sem qualquer segurança, inclusive em clara afronta aí às leis de trânsito. O professor provocou a prefeitura municipal e o conselho do Fundeb acerca do problema. Portanto, né, atenção, conselho do Fundeb, gestão municipal, olha aí, Pau de Arara, região de Aldeias, Congos, não posso deixar de registrar os alunos em um Pau de Arara. Infelizmente, esse é o transporte escolar dessa região, que disse: pode isso, meu povo? Questionou. Lamentando aí a situação, o professor ainda criticou a gestão do município e cobrou mudanças, né? Cobrou mudanças. Aonde vamos parar? Que bagunça é essa? Não tem nada que não tenha bagunça nesse município. Até no transporte escolar, senhor prefeito. O que é isso? Precisamos mudar essa realidade, né? Finalizou.
O site Achei Sudoeste não conseguiu contato com a Secretaria Municipal de Educação para falar sobre o caso, mas vale salientar, né, que o pau de arara é um meio de transporte irregular. Correto, né? O pau de arara é um transporte que ele é liberado, inclusive reconhecido hoje aqui na região oeste da Bahia, por exemplo, né? Temos aí Bom Jesus da Lapa, as romarias e tal, e liberado para romaria. Exatamente, a presidência da República até reconheceu aí como patrimônio histórico transportar pessoas, portanto, aí nos chamados pau de araras, mas aí é na época da festa religiosa e tal, e quando está direcionado só para aquela região ali. Agora, o transporte fora disso aí é considerado irregular e com certeza é uma infração grave ou gravíssima, mas não estou preocupado nem tanto com a questão da infração. Não. Estou preocupado com a segurança alunos, né? Desses alunos. Isso. Aí, porque eu já estudei sendo transportado dessa forma aí, e eu sei que aluno é um trem danado, assim como uma vez, inclusive, viu, Janil Silvantes? Não vou citar aqui quem foi, nem qual foi a situação e tal. O rapaz, diga só um milagre. Isso, o rapaz que transportava a gente, teve um colega que pegou a camisa de um outro estudante e jogou de cima do carro, né? E o motorista foi e chamou a atenção dele e tal, não sei o que, aquela coisa, né? A época, e parece que os pais até nem gostaram e tal. E foram reclamar com o condutor do carro, né? E ele disse que virou e falou assim: peraí, mas o menino jogou a camisa do colega, e se ele joga o colega de lá de cima? E aí, como é que fica a situação? Então, assim, gente, carro aberto, veículo aberto já não é um meio de transporte liberado, não tá certo, tá irregular. Agora, para adultos, ainda as pessoas se arriscam, mais porque consegue se segurar e tal, tem noção do perigo. E uma criança, e um estudante, um jovem, é uma situação realmente muito delicada, muito complicada, né? Agora, e parabéns pro professor que teve coragem de denunciar, porque não é todo professor que denuncia com medo de represália. Alunos, então, não se fala, as pessoas ficam com medo de represálias. Que bom que alguém teve a coragem de denunciar. Vamos esperar aí, ver se eles têm alguma resposta para dar a respeito dessa situação aí, né? Isso mesmo. Eu acho pouco provável também. 12h13, meio-dia e 13, líder de grupo criminoso morre em confronto com a polícia em Ilhéus. Comandados em aberto por tráfico de drogas e roubos, um homem apontado como o principal mentor dos ataques contra um grupo criminoso na Liberdade foi localizado nesta quarta-feira, dia 24, em Ilhéus, durante a terceira fase da operação Parientum, deflagrada pelos departamentos de homicídios e proteção à pessoa, o DHPP, e especializado de investigações criminais, o DEIC. O Willer Oliveira Souza, mais conhecido como Palhaço, liderava uma organização criminosa com atuação naquele bairro e já havia sido condenado pela justiça a 9 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado por roubo qualificado. Recursos tecnológicos e diligências investigativas auxiliaram na localização do suspeito. Ele foi alcançado pelos policiais em um imóvel na rua Sol e Mar, em Ilhéus, e atirou contra as equipes. Houve confronto e o criminoso ficou ferido, sendo socorrido para um hospital na região, mas não resistiu. Uma espingarda calibre 12, celulares e uma caderneta contendo registros de movimentação e contabilidade da venda de drogas e armas foram apreendidos no local. As investigações estão em andamento para identificar e localizar outros envolvidos com o crime organizado. Rapaz, até o nome lá, você viu, o Willer, apelidado aí, conhecido como Palhaço. Palhaço, né? Agora, é importante salientar também o seguinte, né? Que esse camarada aí tinha uma extensa ficha, né? Enorme. Tinha uma ficha enorme. Então, toda essa situação aí, a matéria tá lá no nosso site, radioportalsudoeste.com.br, viu? Além de ficar bem informado, tem também o nosso Instagram, que você acompanha as informações, e página no Facebook, Twitter. Pode ser direcionado lá para o nosso site também, né? Pode direcionar lá pro Twitter, pro YouTube, pro Facebook, Instagram, tem tudo o link lá, gente. Clica. Lembrando que também o nosso programa, né? Quando finaliza aqui, você já pega o áudio e já deixa disponível lá no YouTube. No canal do YouTube, exatamente. Vamos falar aqui de mais de 12 mil comprimidos de anfetamina que são encontrados em Vitória da Conquista. Um homem foi preso em flagrante por equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repreensão ao Narcotráfico, DENARC. Com ele foram apreendidos aí drogas sintéticas, insumos para o preparo de cocaína e embalagens para o acondicionamento de entorpecentes em um imóvel no município de Vitória da Conquista na última segunda-feira. Na casa, os policiais do DENARC encontraram 12.500 comprimidos de anfetamina, frascos de anestésico, ketamina, utilizado aí para a produção de drogas sintéticas e insumos para o preparo de cocaína.
O homem encontrado na casa confessou o crime e foi atuado em flagrante aí por tráfico de drogas. A prisão e as apreensões fazem parte das ações aí do DENARC na Bahia, referentes à Operação Nacional NARC, deflagrada aí pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, a SENASP, coordenada aí pela Diretoria de Operações e Inteligências, DIOP. O DENARC segue aí com outros desdobramentos da Operação NARC em diversas regiões do estado da Bahia. O cumprimento de mandados judiciais e atividades investigativas são realizados aí simultaneamente para a repressão ao narcotráfico. Tá aí, né? E essa matéria também tá lá no site da Rádio Portal Sudoeste. Que quantidade, hein, meu amigo? Muita coisa. 12 mil comprimidos. 12.500. 12.500, né? 12.500. É isso mesmo, 12.500, verdade. 12.500. 12 mil tá lá no título, 12.500 no corpo da matéria. É muita coisa, viu? Muita coisa mesmo. Prefeita de Vitória da Conquista é obrigada a remover propaganda eleitoral das redes sociais. A prefeita Sheila Lemos, do União Brasil, foi condenada pela Justiça Eleitoral a remover postagens com alegada promoção pessoal das plataformas oficiais da Prefeitura de Vitória da Conquista. A decisão é fruto de uma ação do Comitê Municipal do Partido Socialista Brasileiro junto à 41ª Zona Eleitoral de Vitória da Conquista. Ainda cabe recurso da decisão. A gestora não se pronunciou sobre o caso. O juiz eleitoral Vander Clauber Oliveira Lopes acatou a representação por propaganda eleitoral antecipada proposta pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB, em face de Ana Sheila Lemos Andrade. As postagens violam o princípio da impessoalidade, o princípio da igualdade na disputa eleitoral e o próprio equilíbrio do pleito. Assim, pugna em sede liminar a imediata suspensão de toda a publicidade denunciada e que de pronto seja removida do sítio eletrônico da Prefeitura Municipal, como também da conta institucional da Prefeitura no Instagram e ainda da conta pessoal da representada no Instagram, que se abstenha de voltar a promover as publicações objeto da presente ação, sentenciou o magistrado. Essa informação sentenciou o magistrado e essa informação tá lá no Achei Sudoeste. Não tá fácil não, rapaz, tá fácil ano não. Ano eleitoral, meu amigo. É complicado, viu? Fiquem complicado. Atentos, porque pode acontecer muito isso aí, essas denúncias aí, né? Verdade. E as decisões da justiça também. Vamos, tava acompanhando aqui, né, a notícia lá do falso professor universitário que foi atuado em flagrante em Teixeira de Freitas, né? Um homem que foi preso lá em flagrante por investigadores da Delegacia Territorial DT de Teixeira de Freitas por falsidade ideológica, localizado na Praça Joana Angélica na última segunda-feira, segundo a Polícia Civil. Ele se apresentava como professor e estava dando aulas em um centro universitário da cidade. O suspeito alegava ter diplomas de mestrado e doutorado na área de ciências da computação, cursando em uma universidade em São Paulo, né? Cursados, ou seja, as diligências começaram aí após uma denúncia anônima com a confirmação de fraude. Conseguimos prender o suspeito enquanto dava aula, relatou aí o titular da DT de Teixeira de Freitas, o delegado Marcos Renato de Lima. A Polícia Civil contatou aí outras instituições de ensino da região e consultou aí um sistema onde estão armazenados dados curriculares de pessoas atuantes nas áreas aí de ciência e tecnologia, sendo constatada a fraude. O acusado responderá aí por falsidade ideológica. Ele foi ouvido na delegacia, passou por exames de corpo de delito e está à disposição do Poder Judiciário. Detalhe, viu, Janilson e ouvintes, a maioria da imprensa baiana, né, quase todos eu acredito, divulgou que ele foi preso em flagrante e suspeito de se passar por professor da Universidade Federal do Sul da Bahia, a UFSB, lá de Teixeira de Freitas. Porém, a UFSB já se pronunciou, já deu uma nota e negou que ele fosse professor lá da universidade, viu? Portanto, da instituição. O UFSB nega que falso professor preso em Teixeira de Freitas integrava o quadro de docentes. Então tá aí, né? Essa informação. Essa reportagem também tá no site da Portal, não tá? Tá, sim. Eu tava acompanhando aqui. E é do Metro 1 também, né? A Universidade Federal do Sul da Bahia, o UFSB, negou que o falso professor preso no campus de Teixeira de Freitas integre o quadro da instituição. A informação foi divulgada em nota pela instituição, mas já havia sido informada pela polícia. Então tá aí, né? A comissão gestora do campus Paulo Freire vem a público informar que o indivíduo identificado não faz
faz parte do nosso corpo docente e nunca teve qualquer outro vínculo institucional com a UFSB. Além disso, informamos que ele nunca atuou ou teve qualquer atividade laboral na UFSB, seja em sala de aula ou em qualquer outra função, como informado por alguns meios de comunicação, diz nota aí da UFSB. Então tá aí, viu? Pronto, né? É uma informação que logo pela manhã a gente recebeu essa informação de que ele não faz parte do quadro. A instituição de ensino, ela tem o direito de se pronunciar sobre a situação. Até porque a reportagem saiu citando, né? Citando, exatamente, né? E se pronunciou e falou que não. Agora, não, aqui não. Resta saber o seguinte, ele estava integrando então qual instituição de ensino? Ele é falso professor? Não é. A Polícia Civil o pegou, portanto, porque entendeu que ele era falso professor. E aí, qual é a situação? Ele realmente era falso professor e qual é a unidade de ensino que ele estava atuando? Porque a imprensa não vai também divulgar uma coisa sem ter a veracidade dos fatos, né? Aí eis a questão, quem realmente que tá aí... Onde, como e que. Pois é, aí tá complicado, viu? Vamos falar aqui da polícia que recuperou um carro roubado, né? E identifica galpão de desmanche na cidade de Vitória da Conquista. Rapaz, o que tem notícia de Vitória da Conquista. Mas agora eu te pergunto, pra onde é que você acha que tá indo essas motos aí, carros e tal, que roubam aí e nunca aparecem? Na região, né? Pois é, né? Uma caminhonete com restrição de roubo foi recuperada na última segunda-feira em Vitória da Conquista por investigadores da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, a DFRF, daquele município. O carro foi roubado no último dia 10 no bairro Jurema e estava em um galpão que funcionava para desmanche de veículos. Os policiais localizaram a caminhonete após uma denúncia anônima. O proprietário do local afirmou que um amigo que compra e vende veículos havia deixado o carro no seu endereço, informou o titular da unidade especializada, o delegado Hudson Pereira Silva. No mesmo local foram apreendidos aí mais 8 veículos com suspeita de restrição e parcialmente desmontados já, viu, Luiz e ouvintes, né? O homem foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. É brincadeira um negócio desse? Ainda bem que a polícia realmente tá atuando, né? Tá indo buscar. Tá trabalhando muito em Vitória da Conquista, viu? Vitória da Conquista, parece que é o epicentro das ocorrências policiais aí nos últimos dias, viu? Dupla acusada de feminicídio tem mandado de prisão cumprido em Jequié. A Polícia Civil efetuou a prisão de 2 autores da morte de Eliana Oliveira Santos, cujo crime ocorreu em março deste ano no bairro Joaquim Romão, em Jequié, sudoeste da Bahia. A ordem judicial foi cumprida por equipes da Delegacia Territorial e Coordenação de Apoio Técnico e Investigação CAT, DEPIM, na segunda, dia 22, em Jequié. Com os investigados foi apreendida uma pistola calibre 9mm e munições, sendo um deles atuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Esse aí que foi apreendido com a arma, né? A dupla integra um grupo criminoso com atuação na região e um dos suspeitos é investigado por outros crimes ocorridos em Jequié. Os dois foram submetidos a exames de lesões corporais no Departamento de Polícia Técnica DPT e foram encaminhados para o sistema prisional. Também Jequié, né, é um epicentro, como você falou. Foi considerada a cidade mais violenta do Brasil. Violenta, infelizmente, né? A próxima matéria que você vai trazer aí, ainda sobre a ocorrência policial, só que essa foi lá em Goiás. É um negócio assim muito cabuloso, triste, né? Traga. Vamos lá então. Olha, policial militar é devorado pelos próprios cães após morrer em Goiás. Olha, um policial militar de 50 anos foi encontrado morto após ser devorado pelos próprios cachorros em Pirinópolis, em Goiás. O corpo dele foi encontrado aí por amigos no último domingo e as informações foram divulgadas pelo site G1. Clédio Vilela Cardoso morava sozinho em uma fazenda na zona rural de Pirinópolis. Ele entrou na Polícia Militar em 2020 e atualmente estava na reserva. Segundo o delegado Tibério Martins, Clédio tinha o costume de frequentar a igreja aos domingos e há 2 semanas não era visto. Ele frequentava a missa e o pessoal não viu ele nos 2 últimos domingos, disse. Preocupados com o sumiço, os amigos foram até a fazenda onde ele morava e quando chegaram na casa, encontraram o corpo, afirmou Martins. Segundo o delegado, a ossada de Clédio estava caída no chão da área externa da casa, ao lado aí de uma mesa.
Na mesa tinha um caderno onde estava anotada aí algumas coisas e a chave do carro. Provavelmente ele teve um mal súbito e caiu da cadeira, explicou. Martins relata ainda que Clédio criava alguns cachorros na fazenda e que estavam sem comida há pelo menos 2 semanas, provavelmente. Os cachorros começaram então, comeram por causa da fome. Disse aí o delegado, que destaca que há sinais de que não havia outra pessoa na casa. A perícia vai analisar se tem alguma marca de violência na ossada para tentar identificar a causa da morte, explicou. Devido aí nenhum item da casa ter sumido, Martins acredita que Clédio teve um mal súbito. Vamos investigar para descartar aí a participação de um terceiro na morte, e após aí o luto, vamos conversar com a família e amigos para saber o histórico de doenças, finalizou o delegado. Notícia triste, né? Mas isso aí fica o alerta também para as pessoas que às vezes costumam ficar em casa sozinhas, né? É muito importante que as pessoas estejam sempre acompanhadas, né? De alguém, de algum parente, de algum familiar, de algum amigo, porque você nunca sabe, a pessoa pode ter um mal súbito ali, pode falecer de repente e demorar dias para poder encontrar, ou em alguns casos, como foi esses casos aí, os animais ficaram com fome e acabaram, né? Portanto, se alimentando devorando dele, né? Devorando ele. Muito triste toda essa situação aí. E, portanto, essa matéria que a gente acabou de trazer aqui no Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Quem já está por aqui para poder fazer um bate-papo legal com a gente, falar um pouquinho sobre esporte, é o nosso querido Ronaldo Schettini, né? Vamos lá, seu Schettini, boa tarde. Boa tarde, Brito. Boa tarde, Janilson Santos. Muita correria. Meu amigo, Libertadores, Brasileirão, o que você tem para hoje? Libertadores, as equipes brasileiras começaram a reagir, né? Algumas, né? Algumas. E quem era o grande favorito ontem? Será que conseguiu a vitória? Quem era o favorito? O Palmeiras. Palmeiras? Venceu de virada, não foi? De virada, 3-2 em cima do Del Valle, numa virada, digamos, épica. Épica porque o Del Valle é um time forte, viu, Schettini? E aplicou 2-0 no primeiro tempo, né? Botou e depois tomou os 3. Exatamente. Palmeiras com a garotada aí. Agora, Brito, a gente vai ter alguns resultados aqui. Vamos ver. Fica aqui na terça-feira, por exemplo, o Grêmio também, que se tivesse perdido aquele jogo, praticamente teria dado adeus à Libertadores, né? Então, com um jogador a menos, venceu o Estudiantes lá na Argentina por 1-0. Então, o Grêmio realmente provou que é time copeiro, certo? Tem pedigree, né? Tem pedigree. O Atlético Mineiro também, após o início assim avassalador, 2-0, administrou, quase que cediu o empate no final e ganhou da equipe do Peñarol do Uruguai por 3-2. Também foi um sufoco, tomou muito sufoco no final, certo? Você vê que Libertadores não tem jogo fácil. Não. O Júnior empatou 1-1 com o LDU. Por que eu tô falando esse resultado? Porque é do grupo do Botafogo. E que venceu também, né? Que também venceu e, além do mais, convenceu. Que bom. Certo? O Botafogo realmente ontem mostrou as garras, certo? O Bolívar venceu ao Flamengo por 2-1. A imprensa não entendeu por que Tite está numa fase assim de classificatória, com sérios riscos até de não se classificar, muito embora a grandeza do Flamengo não vá. Por que ele levou o time alternativo? Isso que é pra poupar o time. Mas poupar pra quê? Também ninguém entendeu, né? Eu não entendi. O elenco que o Flamengo tem poupar jogadores, cara, não dá pra entender. Ele foi criticado por isso aí. Não tem condições, né? E o time, claro, eu não achei que o time jogou tão mal. Agora a questão é a seguinte: o time sofreu a dificuldade da altitude. Você vê que os jogadores não estavam acertando um passe, não conseguia chutar bem pro gol, as cobranças de falta saíram horríveis. Teve uma bola que o Gerson foi passar pro Bruno Henrique, ou foi o BH que foi passar pro Gerson na lateral, pra ele fazer o cruzamento em seguida pra área. Ele não conseguiu fazer o passe, ele errou o tempo da bola, realmente sentiu muito o time do Flamengo lá, viu? E você viu o choque? O choque foi do Bruno Henrique com a travessão, né? Travessão, que, na minha opinião, se ele não se choca com a travessão ali, ele tinha feito o gol. Teria feito o gol, exatamente. Pois é, Bolívar 2, Flamengo 1, nós já falamos. Que pra mim foi normal, viu? Rapidamente aqui, Sul-Americana. Pelo time que jogou e pela altitude, pra mim normal. O Bolívar também é o líder da chave, né? Exatamente. Só que ganhou uma partida fora de casa. E o Flamengo, há 6 jogos que não vence
uma partida fora de casa na Libertadores. Volto a falar, o resultado de ontem pra mim foi normal. Pois é, então... E ainda saiu barato, porque o Flamengo ontem, se tivesse perdido de 3 ou 4, seria injusto, mas seria normal, porque aquela altitude ali, pelo amor de Deus, não tem que jogar com um balão de oxigênio nas costas. Você sabe quem estão bem na Sul-Americana? Fortaleza, que hoje vai pegar um time duro demais, né? O Bragantino hoje tá muito bem na Sul-Americana, ganhou do Luquenho por 2-1. O Danúbio perdeu para o Atlético do Paraná por 2-0, né? E o Atlético do Paraná, aliás, o placar do Atlético do Paraná aqui, deixa eu só confirmar para você, foi Atlético do Paraná 1-0 no Danúbio. E como nós falamos, hoje nós vamos ter ainda um clássico, um jogo que a gente vai ter assim muita expectativa, Brito. Hoje tem Fluminense e Cerro Porteño pela Libertadores, temos Barcelona, Equador e São Paulo, e pela Sul-Americana vamos ter nada mais nada menos que Fortaleza e Boca Juniors às 21 horas, ok, meu amigo? Beleza. Esses resultados assim, classificação, as equipes brasileiras todas têm condições de se classificarem para a próxima fase. Vamos falar agora um pouquinho da lambança que está surgindo no futebol brasileiro esta semana. Você viu o que aconteceu, Luiz Brito? Sobre arbitragens. A denúncia do John Texton foi formalizada, foi entregue os documentos na CPI, ele já prestou depoimentos. Os árbitros que estão assim... Ele entregou um áudio ontem, né? Entregou um áudio e um árbitro já vai ser convidado para prestar declarações na CPI, que é o Rafael Claus. E a Daiane, que é um assistente de VAR, também já vai prestar seu depoimento. E esse Rafael Claus, a grande descoberta da CPI foi o seguinte, é que ele, em consonância com a Daiane, já atuou 11 vezes juntos no Campeonato Brasileiro ano passado, superando a média de 2 arbitragens iguais, de 2 duplas iguais em diversos jogos. Quer dizer, 11 jogos. Klaus e Daiane, ninguém sabe o porquê disso aí, mas a CPI quer saber. Esse texto aí é o que do Botafogo? Não, esse texto foi da CPI. Ah, é? É, sim. Mas surgiu através do cara do Botafogo lá que provocou e tal, fez uma confusão e falou que tinha favorecimento, inclusive citou o Palmeiras. A Leila, coitada, descabelou toda. E você sabe o que disse o presidente da CPI? Que tem fundamento. Aí agora complicou. E já quando começar a aparecer vai aparecer mais uns 3 ou 4 aí. Espero que não esteja um rubro-negro carioca no meio. E já tem entidade sugerindo paralisação do Campeonato Brasileiro. A coisa... Isso é uma bomba. Eu tô falando uma coisa. O cara com a responsabilidade do John Texton, ele só vai falar aquilo que ele tem certeza, igual você lembra de Ofélia e Fernandinho? Lembro. Pois é, Brasileirão está marcado para o próximo final de semana, Vasco e Criciúma no sábado, ainda no sábado Cuiabá e Atlético Mineiro, Bahia e Grêmio, isto no sábado. No domingo às 11 da manhã Flamengo e Botafogo, no domingo às 16 Cruzeiro e Vitória, teremos Corinthians e Fluminense, teremos também Fortaleza e Bragantino, Juventude e Atlético do Paraná e um jogo Atlético de Goiás, aliás, Internacional e Atlético de Goiás. Esse jogo está sem data. E na segunda-feira, São Paulo e Palmeiras. Lembrando aos torcedores aqui da nossa região que domingo em Rio de Contas teremos a decisão do 3º lugar, jogo único, Raça Jovem e Vermelhão. E teremos o primeiro jogo da finalíssima do Campeonato Rio Contense entre Esperança e Giló. Ok, seu Brito, Ronaldo. Posso mandar um abraço? Fique à vontade. Um abraço para o nosso amigo Guilherme Bonfim, que sempre tá ouvindo, né? Tá sempre. Tá certo. Doutor Alfredo. Dona Jussara também. Dona Jussara, seu João Bonfim, o Vitor, todo mundo aí ouvindo, prestigiando aqui a parte esportiva e como um todo, claro, o Portal Sudoeste, 2ª edição, certo? Um abraço também para meu amigo doutor Alfredo Matias, grande amigo nosso, tá bom? Valeu, Esquetinho, então por hoje é só, né? Por hoje é só, as notícias bombásticas
estão se afunilando cada vez mais, viu? Você volta segunda-feira, né? Se Deus permitir. Beleza, muito obrigado e uma ótima tarde para você. Gente, Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, tá chegando ao seu final. Lembrando que mais informações tem às 5 horas aí com a Chase Sudoeste no ar, o Laia Amorim e o Cauê Souza. Amanhã às 7 tem o Portal Sudoeste Notícias, primeira edição. A gente volta, é claro, com o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, amanhã, ao meio-dia. Grande abraço para todo mundo, boa tarde. Valeu, Janilson. Valeu, Luiz, um abraço para todo mundo. Valeu, gente, até amanhã, se Deus permitir. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.